Como a Bíblia é formada por muitos livros, no alto de cada página está o nome do livro, geralmente. Cada livro é dividido em capítulos, com o número no início da frase, onde o capítulo começa. Para ajudar mais ainda, cada capítulo é dividido em pedacinhos, que são os versículos indicados por números pequenos em meio ao texto. Tem, por exemplo, o Evangelho de São Marcos, o livro, a preparação, capítulo 1 dos versículos 1 ao 8, que é a pregação de João Batista. Princípio da Boa Nova de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Eis que envio o meu anjo diante de ti, ele preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto, traçai o caminho do Senhor, aplanai as suas veredas. Está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 1, Isaías, capítulo 40, versículo 3. A pregação de João Batista também está presente em Mateus, capítulo 3, dos versículos 1 ao 12, em Lucas, capítulo 3, versículos de 1 a 18, e João, capítulo 1, versículos 19 a 28. João Batista apareceu no deserto e pregava o batismo de conversão para a remissão dos pecados. O Evangelho de Marcos não narra a infância de Jesus. E saíam para ir ter com ele toda a Judéia, toda Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João andava vestido de pelo de camelo e trazia um cinto de couro em volta dos rins e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele pôs-se a proclamar: depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para desatar-lhe a correia do calçado. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. O ministério de Jesus na Galileia também, que vai do capítulo 1, dos versículos 9 ao capítulo 9. O batismo e tentação de Jesus, que está presente também no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17, no capítulo 4, versículos 1 a 11, no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 21 até o capítulo 4, versículo 13, e em João também, capítulo 1, versículos 31 a 34. Ora, naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. No momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e descer o Espírito em forma de pomba sobre ele. Eu vi-se dos céus uma voz: tu és o meu filho muito amado, em ti ponho minha afeição. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Aí esteve 40 dias, foi tentado pelo demônio e esteve em companhia dos animais selvagens. E os anjos o serviam. Tem a vocação dos primeiros apóstolos, presente também no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 12 a 22, e no Evangelho de Lucas, capítulo 4, ao capítulo 5, capítulo 4, 14 e seguintes, até o capítulo 5, versículo 11. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia, pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles no mesmo instante deixaram as redes e seguiram. Uns poucos passos mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeus, e João, seu irmão, que estava numa barca consertando as redes, e chamou-os logo. Eles deixaram na barca seu pai Zebedeu como os empregados e os seguiram. Tem a pregação em Cafarnaum, pregação e os milagres em Cafarnaum, que está presente também no Evangelho de Lucas, capítulo 34, versículos 31 a 44. Dirigiram-se para Cafarnaum, e já no dia de sábado Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Os escribas são personagens versados no conhecimento das Escrituras, que tinham o ofício de professores de religião naquela época. Ora, na sinagoga deles achava-se um homem possesso de um espírito imundo e gritou: que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste perder-nos? Sei quem és, o Santo de Deus, isto é, que há conosco. Cristo já não veio para julgar e condenar Satanás? O Santo de Deus, isto é, o Messias, é o que Jesus era. Mas Jesus intimou, dizendo: cala-te e sai deste homem. Vamos fazer um treino procurando no livro dos Provérbios, o capítulo 3, versículo 31. Procura aí na sua casa, Primeiro a gente procura no índice, no sumário, o número da página onde começa o livro dos Provérbios, e abrimos a Bíblia nessa página. Tem um índice, muitas vezes a Bíblia, as boas Bíblias começam com uma introdução à Bíblia, as grandes datas da Bíblia, como ler a Bíblia, a Sagrada Bíblia, como ler as citações, tem uma introdução geral, uma introdução aos livros do Antigo Testamento, a introdução também aos livros do Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem os primeiros 5 livros, que é o Pentateuco, que é o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números, Deuteronômio. Tem os 16 livros históricos, que é o livro de Josué, o livro de Juízes, o livro de Ruth, o primeiro livro de Samuel, o primeiro livro dos Reis, o segundo livro de Samuel, o segundo livro dos Reis,
primeiro livro dos Reis, ou o terceiro livro dos Reis, o segundo livro dos Reis, ou o quarto livro dos Reis, tem o primeiro livro das Crônicas, ou o primeiro dos Paralipômenos, é o segundo livro das Crônicas, ou o segundo dos Paralipômenos, tem o livro de Esdras, ou o primeiro Esdras, tem o livro de Neemias, que é o segundo Esdras, tem o livro de Tobias, tem o livro de Judite, o livro de Esther, o primeiro livro dos Macabeus, o segundo livro dos Macabeus. São os 16 livros históricos da Bíblia católica, né, da Septuaginta. Tem os 7 livros sapienciais, que é o livro de Jó, o livro dos Salmos, o livro dos Provérbios, o livro dos Eclesiastes, o Coelet, né, o Cântico dos Cânticos, o livro da Sabedoria, o livro do Eclesiástico, o Siraque. Temos também, né, depois dos livros sapienciais, os livros proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento. O primeiro é o Gênesis e o último é o Malaquias, que está entre os livros proféticos. O Gênesis está no Pentateuco. Então, depois achamos o capítulo 3 e é só procurar o versículo 31. Achou? Então escreveu, se encontrou. O que tem lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 31? A Bíblia não foi escrita em português. Ela teve que ser traduzida. As traduções podem ser um pouquinho diferentes do texto original. É natural, a tradução é assim mesmo, cada tradutor ajeita a frase de um modo. Uma tradução pode iniciar o salmo assim, ó Deus, escuta minha oração, como o Salmo 55, dependendo da versão, o Salmo 54, versículo 2. Em outra pode estar assim, né? Prestai ouvidos a Deus a minha oração, o Salmo 55 também, versículo 2 de uma outra Bíblia. E ambas estão passando a mesma ideia. Você pode estar procurando um texto maior, com mais de um versículo, por exemplo, o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 13 ao 15. Você vai procurar no capítulo 19 o trecho que começa no versículo 13 e acaba no versículo 15. Achou? De acordo com esse desenho, quem deveria estar perto de Jesus? Escreva o que Jesus diz no versículo 14 do Evangelho de Mateus, capítulo 19. Quando escrever o nome inteiro dos livros, é costume abreviá-los com 2 ou 3 letras. As Bíblias costumam trazer nas folhas iniciais uma lista com essas abreviaturas. Para os evangelhos, por exemplo, elas são assim, né? Mateus, abreviado fica MT, Marcos, abreviado fica MC, Lucas, abreviado fica LC, e João, abreviado fica JO. É uma prática que você vai aprender rapidinho a achar qualquer texto na Bíblia. Vai ser bom conhecer melhor um livro tão importante, você não acha? Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Está na vista, Bíblia, até a próxima.